O dia foi pesado. A ansiedade apertou o peito. Você abre o aplicativo que o governo recomendou. Um assistente virtual de saúde mental. A primeira interação é quase mágica. O chatbot pergunta como você está e ele não te julga. Ele te ouve 24 horas por dia e te oferece técnicas de respiração e palavras de conforto. Você desabafa. Fala sobre medos que nunca contou a ninguém. E ele responde: entendo que você está passando por um momento difícil. Lembre-se de ser gentil consigo mesmo. O alívio é imediato. A máquina parece de fato se importar. Mas em um dia realmente ruim, no meio de uma crise, você escreve: eu acho que eu não aguento mais. E a resposta vem, no mesmo tom, com a mesma velocidade. É importante manter uma perspectiva positiva. Que tal tentarmos um exercício de gratidão? É nesse momento que o gelo sobe pela espinha. A máquina não entendeu a profundidade do seu pedido de socorro. Ela te entregou um script. E a pergunta que fica ecoando no silêncio do seu quarto é: o que é pior? Sofrer sozinho ou pedir ajuda e ter seu grito traduzido por um algoritmo? Olá, sejam muito bem-vindos ao Bits, podcast que analisa as promessas e os perigos da tecnologia. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. No episódio de hoje, vamos explorar a dupla face da inteligência artificial, uma força poderosa que pode ser, ao mesmo tempo, salvação e risco, claro. Sim, vamos começar com a corrida global pela soberania tecnológica. A Folha de São Paulo noticiou que a Europa acaba de inaugurar o supercomputador Júpiter, uma tentativa de alcançar a China e os Estados Unidos na corrida pela IA. A geopolítica sendo travada no campo do poder computacional também, né? Sim. Ter um supercomputador como o Júpiter é como ter seu próprio centro de treinamento de atletas olímpicos. Sem ele, você pode até ter talentos, mas nunca vai conseguir competir no mais alto nível. Mas sabe, por que esse centro de treinamento em casa, na Europa, assim, é tão estratégico para eles? É porque quem treina os modelos de IA mais poderosos vai, consequentemente, definir o futuro. A Europa percebeu que, se depender da infraestrutura americana ou chinesa para fazer esse treinamento, vai criar um grande risco à soberania dos seus países. Com o Júpiter, eles podem dar aos seus pesquisadores e empresas capacidade de criar a próxima geração de IAs sob as suas próprias regras, né? Sob as próprias regras europeias, com seus próprios valores. Entendi. E enquanto os governos constroem as máquinas, a gente, no dia a dia, lida com as respostas delas. E nem sempre são boas, né? Um estudo divulgado pelo portal Zamin.us trouxe um dado preocupante. O número de respostas falsas do chatbots, as famosas alucinações de IA, dobrou no último ano. Pois é, esse é o grande problema e o grande paradoxo da IA generativa. Os modelos estão cada vez mais fluentes, isso é verdade. Mais humanos na conversa, mas não necessariamente precisos. Aí bem parecido também com os humanos, né? Sim, é verdade. É como conversar com uma pessoa extremamente carismática, convincente, mas que de vez em quando inventa fatos com a maior confiança do mundo, com a maior cara de pau. Hoje, gente, é assim. Mas isso torna o uso em áreas sérias, como o trabalho, a pesquisa, um verdadeiro campo minado, né? Exato, a pesquisa mostra que a gente ainda está na fase do deslumbre com a IA, né, com a tecnologia. Sim. Mas a fase da responsabilidade precisa chegar rápido. A regra de ouro, hoje mais do que nunca, é: use para inspirar, para criar, para acelerar. Mas nunca use a IA confiando cegamente, sem checar a informação em uma fonte primária. Isso é o básico dessa ferramenta, tem que verificar sempre. E falando em aplicações práticas, a CNN Brasil mostrou como a IA pode ser uma aliada poderosa para proteger os agricultores dos impactos da crise climática. Olha que legal. Essa é a face da salvação da IA em estado puro. A gente está falando de agricultura de precisão em um nível que antes era impensável.
A IA vai funcionar como um cérebro de uma fazenda inteligente. Mas como assim, um cérebro? Pensa em um médico super especialista. A IA analisa imagens de satélite, dados de sensores no solo, IoT, previsão do tempo, e dá um diagnóstico preciso para o agricultor. Nessa parte específica da sua lavoura, você precisa de 10% a mais de água. Olha que precisão, né? Naquela outra parte, há um sinal precoce de uma praga. Aplique o defensivo só ali. Que legal. Em vez de usar recursos de forma genérica, jogar em tudo, o agricultor vai agir de forma cirúrgica, rápida, economizando água, insumos e principalmente evitando perdas que poderiam ser catastróficas. É a tecnologia garantindo a comida do nosso dia a dia. Ah, que legal. E essa aplicação da IA na saúde das plantações nos leva a uma ponte perfeita para a saúde humana. Outra matéria lá, da Folha de São Paulo também, anunciou que o Brasil vai inaugurar o primeiro hospital público 100% inteligente. Esse é um projeto com potencial transformador para o SUS, né, Andressa? Sem dúvida. A promessa é usar IA e 5G para criar um sistema nervoso digital para o hospital. Uma ambulância conectada, por exemplo, pode transmitir os sinais vitais do paciente em tempo real para a emergência, adiantando todo o preparo da equipe médica antes mesmo desse paciente chegar. Muito legal, né? Sim, sim. E a IA também está ajudando nos diagnósticos, né? Exato. O algoritmo pode analisar um raio-x e destacar para o radiologista pontos minúsculos que poderiam passar despercebidos, acelerando a detecção de uma doença, por exemplo. A IA não vai substituir o médico, nunca. Ela atua como um par de olhos extra, superpotentes, incansáveis, para aumentar a precisão humana. Que legal, né? Essa é uma visão otimista e muito promissora da IA, né? Mas essa mesma ideia de usar a inteligência artificial para cuidar da nossa saúde está gerando um debate ético gigantesco aí em outra área, né? O que nos leva diretamente ao nosso aprofundamento. Fábio, a gente acabou de ver o potencial incrível da IA para a saúde física, mas e a nossa saúde mental? O Conselho Federal de Psicologia emitiu um alerta duríssimo contra uma proposta de usar IA para atendimento no SUS. E a nossa questão central de hoje é: ao tentar escalar esse cuidado com a saúde mental, a gente corre o risco de desumanizar o tratamento e colocar os pacientes em uma situação de vulnerabilidade ainda maior. Vai potencializar esse risco, não é não? Com certeza, né? E é isso que o Conselho Federal de Psicologia está nos alertando, né? E esse talvez seja o debate mais delicado sobre a implementação de IA na nossa sociedade. Já falamos sobre isso em outros episódios também. Verdade. Porque esse aspecto vai tocar no núcleo do que significa cuidado, principalmente cuidado mental. A proposta de usar chatbots para uma triagem ou atendimento inicial no SUS nasce de um problema real gigantesco. Claro, a fila de espera é cada vez maior. É maior, é enorme, né, Ademar? Sim, mas a ideia é, se não temos psicólogos para todos, talvez uma IA possa ser a primeira ajuda. Em teoria, isso até parece fazer sentido. Mas qual que é o problema central que o Conselho de Psicologia apontou? 3 riscos principais que eles apontaram, né? O primeiro é a privacidade. Na nossa abertura, a pessoa desabafa seus medos mais profundos. Para onde vão esses dados, essa conversa? Quem garante que essas informações, que são o que a gente tem de mais íntimo, não serão usados, essas informações não serão usadas para treinar outros modelos? Ou pior, e se elas vazarem? Isso é verdade? Que problema, hein? Sim, estamos falando do mapeamento da saúde mental de uma nação. É uma questão de segurança de dados em nível extremo. Então, o segundo risco, eu imagino, seja o da precisão que a gente discutiu já, né? As famosas alucinações. Exatamente. É o risco do diagnóstico algorítmico. Um algoritmo pode ser treinado para reconhecer padrões, claro, mas ele não tem a sensibilidade, a intuição, a empatia, a experiência de um humano para entender o subtexto, como a gente viu até na nossa abertura, né? A máquina ela pode confundir um pedido de socorro real com uma frase que se encaixa no script de pensamento negativo. Não vai ajudar muito, né? Não vai, né? Um diagnóstico errado ou uma resposta protocolar em um momento de crise pode ter consequências trágicas. Mas qual que é o terceiro ponto? Que para mim deve ser o mais assustador. Qual que é? A questão da conexão com o terapeuta? Qual que é o problema? É o ponto principal, né? A desumanização do cuidado. Sim. Uma terapia não é só um checklist de sintomas e técnicas.
ela é fundamentalmente baseada em uma aliança terapêutica, em um vínculo de confiança entre duas pessoas. Aquele silêncio na hora certa, aquele olhar de compreensão, isso não é programável, né? Isso não tem como fazer. A IA pode simular essa empatia, talvez, mas ela não pode sentir efetivamente uma empatia pelo seu paciente, né? Pelo seu suposto paciente. E no fundo, o nosso cérebro sabe a diferença, vai conseguir detectar. A tentativa de substituir essa conexão por um script, por mais bem escrito que seja esse script, esse roteiro, pode fazer o paciente sentir ainda mais isolado, ainda mais perdido. Sem dúvida. Fábio, se a IA tem essa dupla face de salvador e de risco, a gente precisa de um método para não ser enganado, né? Qual é a dica de hoje? Qual é a cereja do Bits? A dica de hoje, a cereja do Bits, é um protocolo de segurança mental para lidar com qualquer IA. Tem mantra também? Claro, e o mantra de hoje é: verifique a fonte, o tom e sua própria emoção. Ah, eu gostei. Então é uma auditoria aí tripla, né? Como é que funciona essa dica hoje? É o protocolo FTE. Primeiro, F de fonte. A informação que a IA te deu pode ser validada em outro lugar? Uma fonte humana, um site oficial ou um especialista confirmam esses dados? Nunca tome uma decisão importante baseada apenas na resposta da IA. Entendi. Qual que é o próximo? O segundo é o T, né? FTE. T de tom. Tom do gato? Não o tom do gato, porque lá quem cuida dele é o Jerry, não é? A IA está sendo excessivamente agradável. Sempre, ó. Sabe aquela IA puxa-saco? Você tá ótimo. Que pergunta inteligente. Ela está concordando com tudo o que você diz? Isso é um sinal de bajulação algorítmica. Uma informação confiável muitas vezes vem com contrapontos e nuances, e não com uma validação infinita. E qual que é o mais importante, o nosso lado aí? Deve ser a letra E, né? Exatamente. É de emoção. Como você está se sentindo ao interagir com a IA? Você está buscando um conselho ou apenas uma confirmação para algo que já decidiu, né? Só aquela validação. Se você estiver emocionalmente abalado, é o pior momento para pedir a opinião de um algoritmo. Sim. Claro, né? A IA pode se tornar um eco perigoso dos nossos próprios medos e ansiedades. Faça essa checagem tripla e você estará no controle da ferramenta, e não o contrário. É isso aí, pessoal. FTE, fonte, tom e emoção. E é uma dica que é uma verdadeira bússola para navegar nesse novo mundo, né? E se você acha que seus amigos e familiares precisam entender essa dupla face da IA, compartilhe esse episódio. É uma conversa de utilidade pública, né? Isso mesmo, Andressa. E para continuar decodificando o futuro e recebendo nossas análises aí sempre que são lançadas, se conecte com Bits. Se você está no Spotify ou outra plataforma de áudio, clique em seguir. É o jeito mais fácil de não perder nada. E se está nos assistindo no YouTube, tem um combo completo que você tem que seguir. Inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, porque isso ajuda aí o algoritmo a ver que o nosso conteúdo é de qualidade, e ative o sininho para ser avisado quando um novo episódio for lançado. É isso aí, pessoal. Vamos lá fazer o combo. E todos os links para reportagens da Folha, da CNN, do Conselho de Psicologia estão lá no nosso site, o seu portal para se aprofundar sobre os temas, bits.fabioxavier.com.br. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.